Vê se está aparecendo. Ah, é? Ah, tá em público. Eduardo, tudo bom? Tá me ouvindo aí, Eduardo? O som tá bom? Eduardo. Ah, então tá. E o som tá bom, Matheus? Oi, só ouvindo bem? Ah, tá legal. Um amigo meu deu retorno lá do Rio, o som tá bom. Tá. Pode começar? Como é que é? Você quer esperar um pouquinho? 15:03. Tá, a gente só tá aguardando uns 5 minutinhos para bater os 5 minutos para a gente iniciar, tá bom? Posso começar? Ah, tá legal. Bom, boa tarde, pessoal. É, Obrigado. Gostaria de, inicialmente, agradecer ao professor Carlos Fernando, que é o coordenador do programa PET da Faculdade de Educação Física, né, onde me fez esse convite de estar conversando com vocês sobre uma temática que eu venho trilhando ao longo do meu caminho profissional, né? E então o Carlos Fernando fez esse convite para que eu falasse sobre a questão idosos, atividade física e lazer, né? Falar sobre um pouco de experiência que eu tenho sobre esse assunto, né? Então, é muito interessante a gente conversar sobre essa temática e, pela solicitação que o Carlos me fez, falar um pouquinho dessa trajetória que nós temos, né, com, com essa temática idosos, lazer e atividade física. Bom, quando eu cheguei na Universidade Federal de Juiz de Fora, né, eu tinha uma formação voltada para a área da ginástica, especificamente para a questão da ginástica para pessoas idosas. E quando eu cheguei na Faculdade de Educação Física, uma das coisas que eu percebi que dentro do seu currículo não havia uma disciplina específica para tratar com essa temática, né? Com essa temática do envelhecimento, nem tampouco da ginástica específica para as pessoas idosas. Fato que eu já tinha vindo de outras instituições nas quais eu trabalhei, né, na cidade de Montes Claros, na Unimontes e na FUNORTE, onde nós tivemos a oportunidade de desenvolver disciplinas específicas para esse público etário. E é um público que hoje em dia ele cresce, né, dando conta do que já foi projetado, né, há muito tempo atrás. Digo isso porque tem um livro do professor Renato Veras, do final, início da década de 90, na verdade, meados da década de 90, que o título dele se chama País Jovem de Cabelos Brancos, né? E aí, uma das coisas que apontava nesse livro era justamente a carência de profissionais na área de saúde que atuassem com a temática de idosos, né? Preparados para atender esse público etário, que, segundo as projeções, em 2025, a gente já está batendo a porta aí de 2025,
nós teríamos 15% da nossa população, né, sendo uma população de pessoas idosas. Bom, e aí quando eu chego, me deparo com essa situação na Faculdade de Educação Física, e logo após a minha entrada, a gente teve uma reforma curricular. E aí naquele momento foi um momento que, em discussões no nosso departamento, que é o Departamento de Ginástica e Arte Corporal, a gente discutiu e colocou a necessidade de se ter uma disciplina que atuasse e formasse pessoas para atuar com esse grupo etário. Fato que, inicialmente, a gente levou isso para as instâncias da unidade e conseguimos, com isso, vir a trabalhar, né, em forma eletiva de uma disciplina que se chama Educação Física Gerontológica. E aí, por que Educação Física Gerontológica, né? Bom, dentro da área de saúde, existe a gerontologia, que é um campo de conhecimento que trabalha com a questão do envelhecimento, né? Que é diferente da geriatria, que trabalha com a questão da doença que as pessoas idosas têm, né? A gerontologia, ela trabalha numa perspectiva mais ampla, né? Onde você trabalha a questão do fenômeno do envelhecimento e da forma que ele se dá. E aí, a gerontologia, né, educacional, ela atua com 3 aspectos bem claros, né? Quais são esses 3 aspectos? O primeiro é atuar com pessoas, né? Com pessoas que estão à época da pré-aposentadoria. São aquelas pessoas com idade variando em 40, 50 anos. Bom, mas agora a gente também tem que reavaliar essa questão dessa questão etária, tendo em vista com essa nova, né, reforma da Previdência. Então, quem são realmente essas pessoas na pré-aposentadoria? Fato que aí que a gente tem que estar discutindo para ver, né, quem serão essas pessoas, né? Se não já serão as idosas. O segundo aspecto da educação gerontológica é a questão de você atuar num público específico, né, e num público mais amplo. O que significa isso, né, dentro dessa questão do aspecto da gerontologia educacional, né, da educação gerontológica? É justamente você pensar que você vai atuar diretamente com a pessoa idosa, porém, você tem que preparar aquelas pessoas que são os mais jovens, né, para entender, né, e se informar do que vem a ser o envelhecimento. Porque no futuro elas serão os idosos, né? Essas pessoas serão os idosos. E aí, tem dentro desse segundo aspecto a importância da gente trabalhar, mostrar os aspectos positivos do processo de envelhecimento, né? E a partir daí que a pessoa tenha um envelhecimento que a gente considera, nomeando, propriamente dito, como sendo um envelhecimento saudável, né? E uma outra questão é trabalhar justamente nesse aspecto do positivo do processo de envelhecimento e terminar com um outro processo que é o ageism, que é o preconceito relacionado à questão da idade. Vamos pensar o seguinte, que o ageism, ele não se dá único e exclusivamente do jovem, né, para a pessoa idosa, né? Então, existe também o ageism entre gerações, né, vamos dizer dessa forma, né? Então, quando a gente consegue trabalhar isso com as pessoas, né, faz-se com que a representatividade dessa pessoa idosa na sociedade, ela deixe de ser, né, uma representação que essa pessoa pese, né, que não tenha mais valor. Então, busca-se justamente a valorização dessa pessoa, que por muitas vezes ela é desvalorizada, né, e tendo até termos pejorativos que são dados a essas pessoas.
e até mesmo a questão do tratamento. Haja vista que hoje em dia a gente começa a observar que algumas questões legais elas são colocadas para falar sobre, para que a pessoa tenha preferência no atendimento, e as outras pessoas elas não entendem isso, né, devido a várias questões, falta de conhecimento do que vem a ser o próprio envelhecimento, e aí ela tem que ter consciência disso, e até mesmo a própria pessoa idosa, ela acaba não querendo se mostrar fragilizada para a sociedade, que ela também nega a esse direito que a ela é dado na preferência em certos e determinados atendimentos, né? Então esse é o segundo aspecto da educação gerontológica. O terceiro aspecto é a preparação, que aí entra essa questão da própria formação, né? Que é onde a disciplina, essas disciplinas que trabalham com a questão do envelhecimento, com o idoso propriamente dito, ela atua na educação gerontológica, na formação, ela também atua nesse terceiro aspecto, que é o quê? A formação profissional e paraprofissional. Bom, profissional é aquele que vai estar atuando diretamente, seja na sua formação, e aí no nosso caso específico, a formação na educação física, mas na questão da medicina, da fisioterapia. Então, seria a preparação para a formação profissional. E a paraprofissional? O que seria isso? Seria justamente o quê? A gente entende na questão do envelhecimento que essa pessoa, né, ela tem um parente, às vezes não tem, mas quando ela tem, geralmente precisa, né, que esse parente também tenha uma preparação para lidar com essa pessoa envelhecida. E também, naqueles casos, dos cuidadores de idosos, né, onde precisam ter conhecimento das coisas que eles necessitam fazer com aquele idoso para que esse idoso ele tenha uma vida saudável, né? Bom, e aí, uma das coisas que a gente fala, né, no nosso curso, o que é? É justamente do entendimento do que vem a ser o próprio envelhecimento, né? Então, geralmente o envelhecimento ele não tem um conceito assim fechado do que vem a ser. Geralmente busca-se conceituar o envelhecimento pela questão cronológica, né? Às vezes isso se dá de maneira até complicada de se fazer. Teve agora há pouco tempo uma live que o Grupo Corpo, lá da Universidade Federal da Bahia, professor Coriolano, um abraço, né, junto com o GFF, daqui do Juiz de Fora, o professor Carlos Fernando, que também é o coordenador, onde o professor Edivaldo Góes, ele falou sobre a história da velhice, né, a história da velhice do corpo. E uma das coisas que ele falou a respeito da questão do conceito de velhice, da questão da velhice, é a construção social que se dá a velhice, né? E aí eu lembro que durante bastante tempo eu atuei junto ao Ministério do Esporte num programa que a gente fazia formação de agentes comunitários para atuarem com programas de lazer para pessoas idosas e em público geral, mas tinha um programa específico. E aí, uma dinâmica muito interessante que eu aprendi a fazer com o professor Coriolano, fazendo formação junto com ele, que foi muito interessante, quando a gente parava, né, ele parava e colocava uma pintura do Jorge Zorzi, né, onde tinham três pessoas, né, e essas pessoas, e aí ele pedia para que o público chegasse e visse quais eram as diferenças entre essas pessoas que ali estavam pintadas, né? Óbvio que tinha uma pessoa em que
não tinha cabelo, a outra tinha barba e bigode, um outro estava de chapéu da época e tudo. E aí, em que as pessoas se focavam? Né? Se focavam mais na questão estética, né? A estética, onde via-se primeiro que um rapaz era o mais jovem, o outro era de meia idade, e um terceiro que já era um idoso. Né? Então, as pessoas pegam muito, né, nessa valorização da questão estética, né, corporal, e na questão da arte não se vê com maior amplitude as características dessas pessoas, a forma de se vestir, e aí isso vai se construindo. E é uma das coisas assim, que eu costumo dizer, que as pessoas acabam mais querendo não envelhecer por não se colocar no lugar daquela pessoa que ela mesma olha com aspecto negativo e não a ver com na sua positividade daquele momento da vida, né? E aí, dentro disso, como eu estava falando para vocês sobre a questão do conceito de envelhecimento, que a gente, quando vai fazer uma revisão da literatura, a gente percebe o seguinte, que características do envelhecimento, ele se dá, né, os conceitos se dão em três grandes áreas que a gente consegue observar. Um é a questão biológica, a outra é a questão psicológica e a social. Né? Dentro da questão biológica, né, existem várias teorias. Aí eu deixo indicada a leitura de um artigo do professor Paulo Farinati, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, e da Universo, que ele fez uma revisão da literatura em 2002, falando sobre todas as teorias biológicas, né, do envelhecimento. Então, é um texto muito legal, que ele bem detalhado sobre essas questões. Bom, e aí a gente percebe nessa questão do envelhecimento biológico que há, dentro do processo de envelhecimento natural e inexorável, né, todos nós vamos passar por isso com algumas coisas ou não, vai depender muito das questões do ambiente ao qual nós estamos inseridos, das questões genéticas, tudo isso. Mas o que é? O processo de envelhecimento, a gente começa a diminuição de massa muscular, perda de força, diminuição da amplitude da passada, que aí a gente fala da flexibilidade. Em termos visuais, há um processo, dentro do processo de envelhecimento, de uma opacificação do cristalino, que aí começa a dar aquela questão da catarata em algumas pessoas. Então, quer dizer, é um momento, nessa questão biológica, de perdas. A atividade física, né, e as atividades de lazer, né, elas vão contribuir, né, num processo de retardamento de algumas dessas situações, porque a manutenção dessas atividades, né, ao longo da vida faz com que você, em determinadas situações das valências físicas, você começa a diminuir essa perda. Não quer dizer que você vá deixar de perder, você vai perder, mas você consegue dar uma freada. Vamos dizer assim, é o que a gente está tentando fazer agora com esse isolamento social. A gente sabe que vai haver o crescimento do número de pessoas que vão adquirir o coronavírus. Então a gente quer diminuir isso. E a mesma coisa com a questão do envelhecimento com as atividades físicas e de lazer. A gente tenta, dentro desse processo, frear, né, diminuir os impactos desse processo de envelhecimento. Óbvio que o que vai acontecer, né? E aí é uma coisa assim, bem interessante. Eu estou dividindo aqui, didaticamente, essa questão do processo de envelhecimento, seja ele físico, psicológico ou social, né? Mas, de certa forma, ele ocorre de maneira conjunta, tá? Eles são imbricados. E aí, sobre a questão
do envelhecimento psicológico, né, algumas situações físicas, elas interferem na questão psicológica. E de maneira de mão dupla. Da mesma coisa, questões psicológicas, elas influenciam na questão física. Vou dar um exemplo. Bom, a questão dos aspectos, né, sensoriais, né, a questão da visão, ela diminui, né, e aí, com isso, ela fica mais temerosa com relação a acidentes, e aí ela começa a se retrair, né, evita sair. Existem casos de pessoas, né, que ficam, e aí entra a questão social, deixam de fazer seus afazeres, né, com medo de se acidentar, e com isso elas vão se isolando socialmente, né, deixam de ter convívio com outras pessoas. E isso também se dá por outras questões, né. Uma outra questão é a questão da depressão, né, que pode vir por questões físicas ou ser das questões psicológicas mesmo, de problemas psicológicos que a pessoa tem, e influenciar na questão física. A depressão, né, ela pode se dar justamente naquele momento em que a pessoa se percebe limitada em fazer determinadas coisas, atividades cotidianas que ela não consegue fazer, e aqui ela começa a se sentir inferior em relação ao que ela era antes, né? A questão, uma outra questão que é bem colocada, que chama-se de memória, né? Os estudos já mostram o seguinte: não é que porque a pessoa ela envelhece que ela perde memória, não. Ao envelhecer e ao se treinar a memória, as pessoas idosas, elas perdem a memória imediata, né? Por quê? Essas pessoas, elas lembram de coisas da infância, da idade adulta e tudo. O problema é o momento recente. Exemplo da facilidade que hoje a nossa vida e a tecnologia nos permite. Antigamente a gente tinha que ter uma agenda para anotar os telefones, né? Atualmente o que acontece? Então você sabia o telefone de cor das pessoas, decorava, porque num momento de emergência precisaria estar em contato, né? Ou querer falar alguma coisa assim. E o que acontece hoje? Com o advento do celular, né, a gente tem ali a nossa vida toda no celular, ninguém se preocupa mais em decorar o telefone. Então, decora o telefone de pessoas da família, de um amigo próximo que está ligando sempre e tudo, mas hoje em dia, e quer dizer, então a gente deixa de exercitar essa memória. Mas também, dentro do fator psicológico, existe a questão que na psicologia que se chama de memória negativa, né? O que vem a ser essa memória negativa, né? É justamente colocar no peso da balança, né, das coisas que a pessoa fez ao longo da sua vida, até aquele momento, naquela idade, e ela perceber que os aspectos que ela conquistou não foram tão positivos do que ela desejaria que fosse, né? A outra questão, né, é o que? É a pessoa começar a se olhar no espelho e ver o seu corpo, né, envelhecer. Aí começa já com as questões das rugas, da flacidez, né, tudo isso. E aí a gente começa a ver, né, e aí tem a questão, né, nessa questão que é uma questão social, do que os modelos que são colocados na nossa sociedade, né, de pessoa. Então, aquele modelo de jovialidade. A pessoa tem que ser jovem, né? Bom, e aí, dentro desse contexto todo, socialmente, como é que essas pessoas elas se comportam, né? E aí, existem várias teorias que vêm explicar esse tipo de comportamento no processo de envelhecimento. Aí tem um livro que a professora Anita Liberalesso Neri, lá de São Paulo,
ela escreveu, que é a Psicologia do Envelhecimento, né? E aí, nesse livro, ela coloca sobre essa questão das teorias sociais, também de envelhecimento. E aí, dessas teorias todas que ela coloca, eu destaco 3. Né? Quais são essas 3 teorias? Né? Primeiro é a teoria do desengajamento social. Né? É o quê? É o entendimento. E aí, todas essas teorias são olhares de pessoas, de sociólogos, né? Da sociedade. Né? Como a sociedade se comporta. Então, qual é a primeira, as questões, características dessa teoria do desengajamento? Primeiro, cada um, né, então, ela é uma teoria de cunho funcionalista. Esse funcionalismo ele se dá no momento em que, nessa característica de que cada um de nós tem o seu papel social, né, e nós temos um período em que nós vamos desenvolver esse papel social muito bem, vamos produzir bastante, né, na sociedade, mas vai chegar um momento em que a gente não vai estar dando mais conta. Então, e aí, a partir daí, a gente precisa se desengajar, porque está vindo outro, né, para o nosso lugar. Né? Então, essa teoria é uma teoria muito... ela tem as suas assertivas, mas ela coloca muito cada um no seu lugar, né? A forma como cada um vai se comportar, ela é preditiva, né? Ela prediz o que vai acontecer. Bom, e aí vai entrar outro no seu lugar e você vai se desengajar e vai viver feliz para sempre. Bom, exemplo desse modelo, né? É a questão da aposentadoria, né? Mais uma vez eu vou dizer, é uma teoria que agora no Brasil a gente vai ter que repensar da forma como ela vai se caracterizar, né? E aí, aposentadoria. O professor Carlos Fernando, no início da sua vida acadêmica, ele trabalhou pesquisou na questão dos idosos, na questão de gênero e tudo, né? Da autoestima e depois de gênero. E aí, num dos seus trabalhos, ele coloca justamente o termo, né, aposentadoria, né? Retorne aos seus aposentos. Né? Então, quer dizer, qual o olhar? Bom, você produziu tal, você se coloca nos seus aposentos. E aí, o que acontece? Essa teoria ela não explica, né, a questão daquele idoso que, mesmo chegando no seu momento de se desenganjar, ele quer ainda estar produzindo. Né? E aí tem uma outra teoria, que também de cunho funcionalista, que é a teoria da atividade. Essa teoria da atividade, ela se dá num processo de explicar aqueles idosos que não querem se aposentar e ficar curtindo a vida, vivendo, né, sem ter uma ocupação. Né? Então, essa teoria, a teoria da atividade, ela preconiza um idoso que seja ativo em termos de continuidade. E aí, geralmente, o que ocorre nessa teoria? As pessoas chegam, se aposentam e retornam. Né? Alguns nem retornam para o mercado de trabalho, mas em outras ações, em outras instituições que vêm a trabalhar, né, servir dentro daquele conhecimento que ela tem e em termos de produção. A gente observa, propriamente dito aqui, né, que a grande maioria dos idosos que reingressam, né, se colocam em atividade, não é por essa vontade. Né? Não tenho assim, dados, mas o que a gente percebe. Por quê? Muitos dos nossos idosos eles retornam ao mercado de trabalho para uma complementação de sua renda. Né? E a terceira, e aí o que acontece? Essa teoria, ela não, uma completa a outra, e essa teoria ela só aceita esse modelo de pessoa, de idoso, né? Aquele idoso ativo. A terceira teoria é uma teoria que entende que em que você
entende a sociedade, que é a teoria a teoria da subcultura, né? Entendendo que a sociedade é uma cultura ampla, onde existem grupos que se unem para fazer valer os seus direitos e suas necessidades. E aí o grupo de idosos entra nesse aspecto, né? Nesse aspecto. E essa teoria, você começa a observar que cada um busca os seus direitos e as suas necessidades. E é o que a gente tem observado hoje em dia com o grupo de idosos que nós vemos por aí. Hoje, os idosos eles buscam muito mais, né, atividades de lazer, atividades físicas. Por quê? Né? E aí é muito interessante esse nosso olhar para essas pessoas que buscam esse tipo de atividade, porque as gerações vão mudando. Né? Nós somos de uma geração, muitos de vocês, ou alguns de vocês, que fomos criados, né, numa perspectiva de olhar o idoso como a Dona Benta do sítio do Pica-Pau Amarelo. Né? E aí teve um estudo um amigo meu, na época de mestrado, o Plínio De Caro, né, que ele era da área de letras, e aí ele fez um estudo, né, porque justamente fazer uma análise dos materiais de ensino, do ensino fundamental. E ali ver como é que eram caracterizados, né, qual o estereótipo que era passado da pessoa idosa nesses livros. Então, qual eram esses estereótipos? Era da vovó, que estava só fazendo os quitutes, né? Ficava sentada na cadeira de balanço, né? E fazendo tricô e contando história. E essa representação social passava para essas crianças que só viam o idoso dessa forma. A gente agora está com uma geração, né, de crianças, jovens, que vê idosos indo para baile, né, para dançar, indo para as academias, fazendo caminhada, fazendo parte de grupos de convivência, né, e com isso são muito mais ativos. Isso é muito interessante dentro daquela fala que eu fiz inicial da educação gerontológica, da questão de você observar, né, o aspecto positivo de envelhecer. Então, a pessoa entender que o envelhecer não é um momento que você vai morrer, tal. Você tem que aproveitar e de forma bem saudável, né? Tá dentro dessa questão. E aí, quando a gente observa isso, né, a gente pensa, bom, esse é o idoso que a gente está atendendo. Então, como é que a gente deve atuar com esse idoso? Bom, mais uma vez eu me reporto à live lá do Edivaldo, que ele fala bem sobre por que esse idoso vai participar de um programa de ginástica, de atividade física, de lazer. Né? E aí, boa parte dos meus estudos foi justamente tentar identificar, né, quais eram os motivos que levavam esses idosos a participar, né, desses programas de lazer e de atividade física. E aí, uma das coisas que a gente foi observando é que os aspectos, dentro de vários aspectos que levam a esses idosos a participarem desses programas, né, há um componente psicológico muito forte. Dentre esses componentes psicológicos, a motivação. E aí, quando a gente começa a fazer uma leitura a respeito dessas características, das motivações que levam esses idosos a participarem, né, a gente também tem que fazer uma outra leitura,
né? Por quê? Quando eu comecei a iniciar esses estudos foi justamente pelo fator inverso da adesão desses idosos. Foi porque a gente identificou na Universidade do Estado do Rio de Janeiro que no grupo que nós desenvolvíamos a atividade, o grupo no programa, né, no projeto Idosos e Movimento Mantendo a Autonomia, né, é uma grande evasão desses idosos. E aí, quando a gente foi estudar a evasão, a gente descobriu que a motivação, ela tanto faz com que as pessoas entrem, como também ela faz com que as pessoas deixem de participar desses programas. E aí, o que levava? A gente fez uma pesquisa, né, para identificar quais eram o que levava essas pessoas a participarem. Uma das coisas que a gente observou que aquele grupo era um grupo que tinha sido iniciado pelo professor Alfredo Gomes Faria Júnior e uma médica lá da clínica Américo Piquet Carneiro. Então, 100% dos idosos que lá participavam, eles estavam fazendo a atividade, né, porque ela era geriatra, estavam fazendo a atividade por indicação médica, né, por indicação médica. E aí, dentro da literatura, o que dizia isso? Bom, dentro da motivação, essa seria uma motivação extrínseca, né? E poucos se mostravam participativos de início por uma motivação intrínseca, aquela pelo desejo, pelo prazer, pela vontade, né? E aí, quando a gente fez o fechamento do estudo, o que a gente identificou? Primeiro, o que levava as pessoas a abandonarem o programa, né? O primeiro lugar era a questão de saúde. Da mesma forma que eles entravam para fazer as atividades para a melhoria da questão de saúde, outras questões de saúde geravam a saída deles. Problemas articulares, problemas de saúde momentâneo, né, que aí tinha que ter um agravamento, tudo, e eles acabavam saindo. Segundo, a associação de problemas de saúde, né, e de falta de apoio familiar. Por quê? Mas esse problema de saúde não era com a pessoa, mas de algum familiar, o marido, a filha, a neta, ficava doente, então essa pessoa deixava de ir porque tinha que tomar conta dessa pessoa que estava adoecida. E aí a gente categorizou como sendo uma falta de apoio familiar. Por quê? As nossas atividades eram 2 vezes por semana. Então, mostrava que ninguém da família precisa se organizar pelo menos 1 hora durante 2 vezes por semana, alguém tomar conta daquele enfermo para que a pessoa fosse fazer a sua atividade. A terceira, a questão do deslocamento, né? A gente teve um momento que a gente teve que deslocar o local, né, de execução da atividade para a universidade. Que aí a gente observou que essa distância de 2, 3 quilômetros impactava no horário de saída dos idosos, que pegavam o horário do rush, né? E aí para eles ficava muito difícil por causa de ônibus e tudo, tinha outras atividades a fazer. E essas outras atividades também passaram a ser outras atividades a fazer, questões de evasão. Por quê? Muitos idosos, como eu falei para vocês, eles voltavam, tinham necessidade de voltar ao mercado de trabalho para complementação de renda, então, entre trabalhar, ter renda para sobreviver, né, e fazer atividade física e de lazer, eles optavam em fazer essa atividade. Outra questão, eles passavam a tomar conta dos netos, né, porque moram juntos, né, moravam juntos e tudo. Então, foi uma das questões. A outra questão também que leva a participação dos idosos em atividade de lazer e atividades físicas é a questão do conhecimento. Isso daí eu já tive resultados quando eu fui trabalhar no entendimento da participação dos idosos na Universidade Aberta da Terceira Idade, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? E aí a gente também estudou a questão dessa motivação
num ambiente, num aspecto mais amplo, com atividades educacionais. E aí, com uma outra característica, que é a questão da formalidade, né? Porque na Universidade Aberta da Terceira Idade, eles se inscreviam nas atividades, seja para aprender alemão, conto de história, fazer a atividade física, ginástica, ou fazer qualquer outra atividade que lá era oferecida, eles tinham obrigatoriedade de frequência, né? E se faltasse 3 vezes, eles sairiam. Então, tinha aquela formalização, né? Em tudo. E aí, ali ficou claro que eles buscavam aquele espaço, aquele ambiente, justamente para um ambiente de novos conhecimentos, né? E aí a gente tem que entender que boa parte dos nossos idosos, eles não têm uma formação, né, educacional muito, muito alta, né? Em termos de 3 anos e meio de estudo, 3,5, 4, né, de estudo. E aí foi algo diferente em relação ao que a gente tinha encontrado na atividade física. E a mesma questão da evasão, ela se dava pela questão da doença. Então, a questão da doença é um fator preponderante para o abandono dessas atividades. Outras questões que são interessantes para a gente perceber, e quando receber essas pessoas, para a gente estar atuando, o que é? É entender, né, que atividades estimulantes também eles colocam e atividades de infantilização. Então, muito cuidado no oferecimento dessas atividades, né, da forma como você vai fazer, para não gerar esse desconforto e, com isso, diminuir a participação desses idosos, né? E, por fim, né, a gente quis identificar num ambiente mais amplo na questão do próprio lazer, né, onde as pessoas elas querem praticar, vivenciar o lazer, mas não de uma maneira formal, né, como inicial a gente fez dentro da Universidade da Terceira Idade, mas num projeto onde oferecia atividades diversificadas de lazer e queria identificar qual era o motivo que levavam essas pessoas a participar dessas atividades. E aí, uma das coisas que a gente observou foi o seguinte, que passou-se a se ter uma observação, que aí são os teóricos americanos, o Ryan e Deci, que eles pegavam e diziam o seguinte, olha, tem uma teoria da autodeterminação. Essa teoria da autodeterminação, ela parte do pressuposto para participação das pessoas em qualquer atividade, e aí a gente pega a questão do lazer, da atividade física, né? A motivação ela é um contínuo, né? E aí eles tem a questão da motivação ou desmotivação, que a pessoa não quer fazer de jeito nenhum, não gosta e tal. A motivação extrínseca, eles dividem em 2 tipos. A não autodeterminada, motivação extrínseca não autodeterminada, e motivação extrínseca autodeterminada, e a motivação intrínseca, né? E aí, o que eles colocam? Eles dizem o seguinte, olha, a pessoa ela pode migrar de uma motivação para outra dentro desse processo, que aí vem explicar justamente aquilo que eu tinha dito há pouco tempo. O que é? É justamente de você começar por uma motivação extrínseca, mas aí que tipo? E aí a diferença o que é? Primeiro, a motivação extrínseca não autodeterminada. Um exemplo assim bem simples, né, para um entendimento rápido, não dá assim para a gente escorrer muito. O que é? Bom, o exemplo que eu dei para vocês
da geriatra que falava para a pessoa assim, olha, você quer melhorar de saúde, sua condição de saúde, então você vai fazer atividade física. Mesmo que a pessoa não gostasse, ela estaria fazendo aquela atividade porque ela precisava melhorar algum condicionante de saúde dela. Então seria essa uma motivação motivação extrínseca não autodeterminada. Então, o que poderia acontecer? A partir do momento que ela começa a fazer essa atividade, né, ela começa a mudar a sua percepção e começar a entender o seguinte, olha, agora eu faço essa atividade não mais porque a minha médica falou, eu faço, ela cria aquela consciência que ela faz aquilo porque aquilo vai gerar um benefício para ela futuro. Então tem muitas pessoas que, mesmo não tendo uma orientação médica, ela faz para fazer a atividade para melhorar e ter um ganho futuro. Né? Eu tenho até um conhecido que ele diz assim, pô, já paguei a minha cota hoje, né, de atividade física. Né? E então ela já está mais próxima daquela motivação intrínseca. E a partir de um determinado momento, ela começa a pegar gosto por alguma outra atividade, né, que ela faça, ela tomar gosto por aquela atividade, que ali ela vai encontrar prazer, né, satisfação em realizar aquela atividade, que aí seria a motivação intrínseca. Né? Que aí ela não está mais querendo um resultado, um valor, um prêmio para aquilo. Ela faz porque ela gosta. Então seria a motivação intrínseca. Né? E aí, dentro desse modelo, né, que a gente está colocando, e aí voltando lá na questão da live do Edivaldo, que ele fala assim, olha, a gente tem que entender que às vezes o idoso ele vai procurar, né, uma atividade de lazer, uma atividade física, não por uma questão física, né, mas também por uma questão psicológica, uma questão social, porque boa parte dos nossos idosos, eles, às vezes até dentro da própria casa, eles vivem no seu isolamento. Né? Aí a gente está colocando em algumas situações, quando os parentes não conversam, né, ou falam rispidamente com eles, por algumas questões até mesmo da memória, da repetição, né? E aí e aqueles que moram sozinhos. Então, a atividade física, né, a atividade de lazer, também é um momento em que eles têm a oportunidade de estar com outras pessoas, sejam da sua idade ou pessoas mais jovens. Né? E aí a gente começa, dentro disso, a perceber o quê? Né? Os idosos, eles, traços de ansiedade, aquela questão de quando você chega, ser percebido com palmas, chegam cedo para o compromisso, e aí são características que a gente observa. Né? Então essa oportunidade que a gente dá, e aí a metodologia que foi criada, né, lá nesse projeto, no Idosos em Movimento Mantendo a Autonomia, que foi uma adequação ao modelo de aula da belga Dominique Collion, né, que dividia a aula em aquecimento, força muscular, equilíbrio, coordenação, imitação, deslocamento dinâmico, que a professora Maria das Graças Costa Ribeiro, a nossa querida Marinha, né, ela inseriu a questão da dança. E, por fim, o relaxamento. E aí o interessante, o que é? Como a gente viu, que esse processo de envelhecimento, ele se dá, e a gente consegue frear essa questão da diminuição das perdas dessas valências, o que é? Numa aula, você seguindo essas partes que eu falei, você não deixa de trabalhar nenhuma delas, né? Mas você pode dar ênfase em algumas delas em determinado período de tempo, né, no seu planejamento. E atividades individuais, em grupos, coletivas, para que haja esse processo de interação social, porque, como o Edivaldo falou, olha, a aula tem que ser específica
para essas pessoas. Eu também concordo com ele. Então, tem que ser específica, agradá-los, deixá-los motivados e felizes, né? Então, pessoal, eu vou terminando por aqui a minha fala. Acho que eu até me estendi, 45 minutos, né? A gente começou com 14, 15 e 5, são 15h52. Agradecer mais uma vez ao professor Carlos Fernando, né, o Matheus, que esteve diretamente comigo aqui, me dando as orientações, e gostaria de dedicar, né, essa minha fala, né, a todos os profissionais de saúde que hoje se encontram na linha de frente contra o coronavírus, né, e nós devemos colaborar com eles, ficando em casa, porque só assim a gente vencerá esse momento que nós já passamos na história, mas nunca imaginamos que iríamos passar novamente, né? Só sabíamos de livros de história, agora a gente está vivendo isso, né? Então, daqui a algum tempo, nós vamos ser estudados, né, com relação a esse momento que nós estamos vivendo. Um beijo grande aí para vocês e a gente coloca para algumas perguntas. Matheus, onde é que eu vejo agora? Opa. Aqui, Marco Túlio, estou vendo aqui tua pergunta. Boa tarde, professor. Com relação às políticas públicas, o que falta para que as pessoas idosas acessem essas políticas de forma efetiva, já que existem muitas barreiras, como distância, estrutura física, entre outros? É uma pergunta bem interessante. Só um minuto. Oi. Fala. Só um minuto, pessoal. Fala. Era o Matheus. Olha só, o Marco Túlio, o seguinte, uma das coisas que a gente observa, né, com relação a essa questão, até na minha fala eu estava colocando com relação às barreiras, à distância. Para a gente equalizar, né, equacionar isso, o que ao longo desse tempo que a gente vem desenvolvendo as ações, né, com a atividade para pessoas idosas, o que é? É a questão da descentralização, né? Então, você que participou lá do PELC, né, em Sete Lagoas, você sabe que os núcleos, eles se aproximam, né, ou polos, né, eles se aproximam das comunidades onde mais necessitam. Então é necessário você fazer um estudo do número de pessoas que necessitam desse atendimento na sua cidade, nos seus bairros, e oferecer mais próximos a eles. Óbvio que é necessário, né, investimento e formação, porque como eu tinha dito para vocês logo no início, do livro do Renato Veras, né, que ele mostra essa falta de formação de recursos humanos para atuar com esse grupo etário, são em diversas áreas, e eu pude perceber isso, né, quando eu atuei como formador, né, junto ao programa Vida Saudável. E aí eu tive com vocês aí falando sobre a questão do programa PELC, né, que eu também atuava. Então, é isso, a descentralização seria uma das possibilidades que a gente vê, né, para esse processo. E também dizer que, em termos de barreiras, aí a gente tem as barreiras físicas e sociais, né? Barreiras físicas é a questão do espaço, tem que ser um espaço adequado. A questão é importante, que eu não falei durante a minha fala, sobre a questão da importância dessas atividades, ainda mais quanto à atividade física, ser um professor,
de educação física, né? E ele se valha de questões de segurança. E uma delas que a gente coloca, né, é a questão da aferição da pressão arterial, né? Esse é o momento que, quando a gente opta por oferecer atividades físicas para esse grupo etário, primeiro, a gente trabalha com um grupo heterogêneo, né? Eu não gosto de atuar com grupos com determinadas, vamos dizer assim, vou chamar de determinadas patologias, fazer grupos muito, muito específicos. Então a gente trabalha de forma heterogênea. Então você faz uma anamnese bem ampla com esses idosos, então você vai saber que no grupo tem um hipertenso, que tem um diabético, e aí você vai fazendo o acompanhamento. E esse acompanhamento é interessante, né, durante esse momento da aferição da pressão arterial, porque ali você vai ter um momento com um atendimento individualizado, né? E aí você pode conversar. Esse momento também que você serve como não vou dizer um psicólogo, mas um ouvidor de algumas situações que essas pessoas passam no seu cotidiano. Vou ver aqui. Abraço, Jorge Tadeu, grande professor. Selva, abraço. Matheus Oliveira Reis. Professor, o senhor citou algumas dinâmicas que podem gerar riscos de aderência de idosos a esse tipo de projeto. Vou citar 3 fatores fundamentais para projeto bem sucedido com idosos. Bom, primeiro, Matheus, citar 3 fatores fundamentais, a meu ver, para um projeto seja bem sucedido, né, com idosos. Primeiro, como o projeto é para os idosos. Então, esse projeto ele deve atender aos interesses e aos anseios desse grupo. Então, escutar o que eles querem, o que eles desejam, e aí entender que as atividades são para eles e eles têm que se sentir bem, porque a manutenção dessas pessoas no projeto, no programa, ela vai se dar pela motivação, né? Uma das coisas é a questão da motivação, porque a gente viu a questão de ficar doente, uma coisa assim, não tem jeito, né? Mas vai estar escutando, né? Dialogar com esse grupo, né? Então não precisa seriam 3 fatores fundamentais. Eu diria um que englobariam vários outros fatores. A questão das atividades, escutar. Pegar um exemplo. A gente aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, quando desenvolvemos o projeto logo no início, né, a gente trabalhou com o turismo social ativo, né? E aí a gente atendia idosos e tudo, e aí até a Bruna Conte, que foi minha orientanda e tudo, hoje é professora da Unirio, acho que é Unirio, ela fez um estudo para identificar, né, e também para disseminar a vivência e agora faltou a palavra, a vivência, e vou chamar de consumo, né, mas agora está faltando aqui a palavra, mas o termo certo, a apropriação dos bens culturais da cidade de Juiz de Fora. Ela era de turismo, ela veio me procurando porque sabia do meu projeto e queria dar aula de dança. Eu disse, não, o que você está se formando? Ela em turismo. Eu disse, não, então você vai trabalhar no projeto, você pode dar aula de dança, mas você vai ter que trabalhar com a tua área, né? E assim foi, ela fez um trabalho muito legal. E aí o que a gente identificou? Né? Que na cidade de Juiz de Fora, né, que é uma cidade porte médio, né, idosos, 60, 65 anos, não conheciam, né, o seu ponto turístico, né, que eu coloco como sendo um dos pontos turísticos mais tradicionais aqui de fora, que é o Cristo, né? E a gente pôde levar isso. E aí as pessoas relatarem isso. Isso é importante. Quer dizer, a gente vê que nós vivemos ainda num país tão injusto socialmente que as pessoas não se apropriam dos bens culturais da sua própria cidade. Nunca tinham ido a um museu, e a gente proporcionou isso, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar, né, para atuar com esse grupo. Grande André, um abração.
Ah, sim, ô Jorge. É uma pena realmente no teu debate, nesse processo, mas sim, com certeza. Fazendo uma atividade física, ele é um outro idoso. Terminamos? Deu 1 hora aqui de live. Bom, então agradecer mais uma vez, um beijão em todos, agradecer aí a todos que puderam passar essa hora comigo, conversando sobre atividade físicas e de lazer para pessoas idosas. E o que quiserem, a gente pode estar conversando, passa uma mensagem. Se não deu tempo para fazer uma pergunta, depois manda no privado e aí eu respondo com o maior prazer. Obrigado aí pela oportunidade, parabéns ao PET por essa iniciativa, né? Nos manter de novo em atividade mesmo estando em casa. E aí só para lembrar que na quarta-feira tem mais live PET FiFeed, vai ser a apresentação de um projeto de extensão, não é isso? Um projeto de extensão da Universidade, da Faculdade de Educação Física na Universidade Federal de Juiz de Fora. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, Joana. Prazer em revê-la. Olha, a próxima projeto a ser apresentado no Live Pet FiFeed vai ser o Gol Cidadão, tá? É isso, Matheus? Então, não percam, é um projeto da nossa Faculdade de Educação Física. Oi. Como é que eu faço agora? Encerro o vídeo? Eu encerro o vídeo ao vivo? É só encerrar. Tá, beleza. É só encerrar. Encerrei. Valeu. Falou.